Muito bem. Nós vamos passar agora para o nosso estudo de hoje. E eu te convido a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 1. E nós vamos fazer a leitura do versículo 1 ao versículo 5. Evangelho de João, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 5, é o texto que nós vamos fazer a leitura também de forma alternada. Eu vou ler o versículo 1, a igreja lerá o versículo 2. Eu vou pedir o nosso irmão diácono Adair agora para auxiliar nessa leitura. Evangelho de João, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 5, diz assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, fala o nosso coração nessa manhã. Nós te pedimos, a tua palavra está diante de nós, diante dos nossos olhos, e por muitas e muitas vezes, talvez milhares de vezes, nós estivemos assim, com a Bíblia aberta diante dos nossos olhos. Ó Deus, mas nós te pedimos, abra o nosso entendimento, para que não apenas venhamos, ó Deus, ter a Bíblia diante dos nossos olhos, mas possamos obedecê-la no nosso coração. Fala conosco nessa manhã, nós te pedimos, em nome de Jesus, amém. Amém. O tema do estudo de hoje é Jesus, o princípio de todas as coisas, a luz que rompeu as nossas trevas. Claro que hoje é o nosso segundo encontro, nosso segundo estudo do Evangelho de João. E a proposta é a gente mergulhar no Evangelho de João. É a gente aprofundar e desfrutar de cada passagem, de cada revelação dessa que Deus bondosamente nos deu por meio do servo dele chamado João, que, como eu disse, não é o João Batista, é o João o Evangelista, aquele que viveu até velhinho, foi morto já em idade avançada, escreveu 4 livros do Novo Testamento: o Evangelho de João, primeira carta de João, segunda carta de João, terceira carta de João e o Apocalipse. Nós vamos fazer esse mergulho, esse tempo de aprendizado no Evangelho de João, a cada manhã de domingo, se Deus quiser. Cada domingo de manhã nós vamos meditar nessa palavra tão maravilhosa do Evangelho segundo João. E na semana passada, nós trabalhamos em termos de algumas informações, e eu disse, informações importantes para compreendermos o Evangelho de João. Eu recomendo que você, caso não pôde estar conosco na semana passada, que você possa assistir o nosso primeiro encontro da semana passada. E nele nós então trabalhamos algumas informações. Eu não vou repeti-las aqui porque nós vamos avançar, mas eu recomendo você assistir o primeiro estudo para você ter um entendimento melhor. E nós trabalhamos então, além dessas informações necessárias para a compreensão do Evangelho de João, nós trabalhamos também o termo princípio, aplicando especialmente essa palavrinha, o princípio, sobre as nossas vidas. E eu até relembro aqui que em Gênesis 1:1 diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. Diz também na sequência do texto que a terra
era ou estava sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. E na sequência do texto de Gênesis, diz que Deus então liberou uma palavra. Disse Deus: haja luz. E o que aconteceu quando Deus liberou essa palavra? Aconteceu. Porque quando Deus libera uma palavra, aquilo acontece. Porque a palavra de Deus é poderosa. A voz do Senhor é poderosa. Lembra do Salmo 29? A voz do Senhor faz tremer o deserto, faz despedaçar os cedros, faz dar cria às corças, despede chamas, libera os relâmpagos. A palavra de Deus, a voz do Senhor é poderosa. E nós fizemos então essa ponte, porque Gênesis 1:1, no princípio criou Deus todas as coisas. João 1:1, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram criadas por meio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. E diz a sequência do texto, que esse Verbo é a luz do mundo, a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Ou seja, o Verbo veio ao mundo, e o Verbo cumpriu o haja luz na minha vida e na sua vida. Nós também, assim como a terra, estávamos sem forma e vazia, e Jesus veio para nos iluminar, para nos curar, para nos libertar, para dar sentido à nossa existência. Olha o estudo aí, né? Professor Juliano, professor Cláudio, professor Rubens. Ele veio para dar sentido à nossa vida, para nos dar forma e nos dar conteúdo. Então, eu fiz questão de repetir isso aqui da semana passada, porque hoje, como está aí, né, é a parte 2, é a segunda parte, porque nós lemos o mesmo texto de domingo passado, e hoje eu quero trabalhar as 3 palavras-chave desses 5 versículos. Quais são elas? Princípio, verbo e luz. Verbo, princípio e luz. A palavra princípio, ela vem do grego arquê. É a mesma palavra de Gênesis 1:1. O significado de arquê, que é uma palavra que remete à filosofia. É um negócio assim, bem substância, né? Bem complexo. O significado é origem, é começo, mas não um começo de algo que ficou estacionado e de repente começou a andar. Não um começo de algo que já existia, mas o começo de algo que jamais existiu, algo novo. A criação de Deus foi trazer à existência aquilo que não existia, foi trazer à luz aquilo que que ninguém conhecia. É uma criação chamada também na filosofia ou nos estudos mais aprofundados de ex nihilo, do nada. Nós criamos, né, e a tecnologia está aí para mostrar como o homem é capaz de criar coisas maravilhosas, mas sempre a partir de algo já criado. Sempre misturando coisas e montando situações em laboratório, e misturando químicas e produtos e elementos para a partir daí fazer algo. A criação de Deus não foi assim, foi do nada. Haja luz, fiat lux, essa é a palavra lá do hebraico, fiat lux, haja luz, do nada veio a existir. Essa é a palavra arquê, algo totalmente novo, algo que representa uma causa ativa. E nesse termo que nós vimos na semana passada, está incluso então o princípio de todas as coisas, o alfa, o ômega, o princípio, o fim, o primeiro e o último. Assim é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Tentar começar sem Ele é só aguardar, sabe aquela coisa assim? Vamos ver quantos passos vai dar? Vamos ver até onde vai, porque não vai muito longe. Sem Jesus nós não vamos muito longe, porque a vida estava nele.
É nele que nós vivemos, é nele que nós respiramos, é nele que nós existimos. Tudo foi criado por ele, porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Ele é o princípio de todas as coisas. Nós fomos criados por Deus, para Deus, e nós fomos criados em Cristo Jesus. Lembra disso. Vai começar algo, não começa da sua cabeça, do seu jeito, não. Coloca Jesus na frente. Não entenda buscar ele em primeiro lugar como um versículo que você decora e coloca na sua camiseta, no seu carro, na página da sua rede social, na tela do seu computador, do seu smartphone. Se isso não for uma verdade para você, como você se classifica? Não fala do outro não, de você. Sabendo que Jesus é o princípio, mas você deixa ele sempre lá para o meio ou para o fim. O diabo não tem dificuldade em deixar Deus participar da sua vida. Você lembrar de Deus no seu casamento, no seu aniversário, na sua formatura. Olha, eu vou pôr na dedicatória aqui, agradeça a Deus. Eu vou casar, então vou chamar um pastor para orar. Meu filho está fazendo aniversário, vou fazer uma festinha aqui, mas tem que ter uma oração. O diabo não preocupa, você pode fazer isso. O diabo não veio fundar a igreja dele, porque ele teria que falar uma verdade. E ele é o pai da mentira. Ele veio misturar com a igreja de Deus para estragar a igreja de Deus. Enquanto Deus for colocado no meio ou no fim, para ele está tudo bem. Porque vai ser só um momentinho lá na sua vida. Pingou uma gotinha de Deus lá na sua vida. Isso não vai mudar a sua vida. Agora, a hora que você falar, olha, Deus é a minha prioridade, a minha busca. Deus está no princípio. Fulana pediu para namorar comigo, mas eu vou perguntar a Deus. Imagina um jovem falando isso com uma menina. Pensou, Samuel? Não, eu falei o seu nome na live. Quer namorar comigo? Olha, você é muito bonita. Eu interessei por você, mas eu não posso responder agora. Por que, Samuel? Porque eu preciso orar. Imagina, gente, os nossos filhos falando assim para as meninas que assediar ele, as nossas filhas falando isso para os rapazes que assediar elas. Olha, eu não posso responder, eu preciso orar para ver se Deus está de acordo. É loucura, para o mundo é loucura isso. Mas isso é viver Deus em primeiro lugar, não apenas saber o versículo Mateus 6,33, mas colocar Deus em primeiro lugar, e assim Ele vai preencher toda a nossa existência. Um dia alguém fez uma ilustração que é bobinha, mas é bonitinha. Você vai abotoar uma camisa, né? Sua vida está aqui, né? Representando. Tem 10 botões para você colocar nas casinhas, tem um botão para cada casinha. Se você começar colocando o primeiro botão na segunda casinha, não pense você que o terceiro, o quarto, o quinto vai ficar certo, não. Você vai estragar tudo. Você vai sair na rua e o povo rindo de você, ela não sabe nem abotoar a roupa. É assim quando a gente coloca Deus em terceiro lugar, em segundo lugar. É para a nossa ruína. É para o nosso caos, para a nossa perda, para o nosso sofrimento. Então, a palavra princípio, ela é fundamental no Evangelho de João, porque aponta para a divindade de Jesus. A palavra verbo, que é a segunda palavra, é interessante também, porque ela remete a uma pessoa, não uma palavra. Mas verbo não é uma palavra? É. Nós sabemos, inclusive, falar, né, quais são os verbos, que tempo ele está. Nós sabemos o tempo verbal, né? Tem uns que sabem mais que outros, né? Mas por que verbo aqui está com um V maiúsculo, grandão? Porque se refere a uma pessoa. A palavra grega, verbo, no grego é logos. Lembra do grupo logos? É essa palavra. É essa palavra verbo aqui de João 1. O grupo logos pode até ser chamado de grupo verbo, né?
significa palavra, significa palavra de Deus, verbo de Deus. Quando Deus disse haja luz, Ele estava liberando o seu poder para criar todas as coisas. E o poder de Deus está em Jesus, Ele é a plenitude da divindade. Jesus é o verbo de Deus, Ele é a palavra de Deus. E o verbo aqui não é a designação apenas de uma palavra da língua portuguesa ou da língua grega. O verbo aqui é uma pessoa, é Jesus Cristo. O verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Verbo com letra maiúscula, Deus com letra maiúscula. Ele quem? O verbo estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Dele quem? O verbo. E sem ele quem? O verbo. Nós vemos então que o verbo está presente aqui várias e várias vezes, se referindo ao Filho de Deus, ao verbo vivo, a Jesus Cristo. O verbo é eterno, diz o texto, no princípio era o verbo. João está se referindo à criação de Deus. O verbo já existia, como diz a canção, antes que o haja houvesse, ele já existia, ele já era Deus, porque ele sempre existiu. Em Gênesis, tudo começou com a palavra, e em João, tudo também começa com uma palavra. Para criar todas as coisas, o verbo de Deus, o haja de Deus. E para criar então um homem segundo Deus, já que o pecado nos estragou, é como se Deus nos chamasse à existência, né? Estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e Ele nos deu vida, Ele nos transportou das trevas para a luz. A representação mais forte dessa verdade é João capítulo 11, quando Jesus chegou na sepultura, né, no túmulo onde Lázaro estava, e chamou ele pelo nome: Lázaro, vem para fora. Um dia cada um de nós fomos chamados, vem para fora. E houve luz, houve vida, né? Houve então um início de uma nova vida em nós. E assim Deus nos trouxe a vida pelo verbo. O verbo é divino, o verbo é Deus. Como dissemos, João tem o propósito de apresentar Jesus como Deus. Por isso, ele começa com esta afirmação: no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Jesus, para muitos, é um modelo de moralidade. Para muitos, Jesus é um modelo de ética. Para muitos, Jesus é um exemplo, é um homem exemplar. Irmãos, nós temos que tomar cuidado com isso. As livrarias estão cheias de livros falando de Jesus nesse viés. Ah, pastor, mas é errado. Não, mas é incompleto e é perigoso. Porque Jesus não é só uma pessoa boa, amorosa, uma pessoa humilde, sabe, uma pessoa mansa. Jesus é Deus, Ele é o Deus Todo-Poderoso. Isso assusta muita gente. Então, Ele não é apenas esse mestre moral, esse exemplo ético, Ele é Deus. E essa é a grande tese de João no seu evangelho. Jesus é Deus, como o Pai é Deus, o Filho também é Deus. Olhem comigo um texto de Hebreus capítulo 1, versículo 2. Olha como que o autor de Hebreus inicia a sua carta. Interessante que aprove também a Deus que não ficasse registrado quem escreveu o livro ou a carta aos Hebreus. Não tem evidência nem interna, né, no livro, nem externa. Não sabemos quem escreveu, mas é interessante. Ele começa falando a revelação de Deus. Foi Deus quem escreveu. Ele usou um homem para escrever. Nós não sabemos quem. Certamente para a gente não ficar, ao falar de Hebreus, ficar falando o tempo todo de um homem. De Paulo, de Áquila ou de Apolo, né? As opções ou as sugestões que aparecem nos comentaristas.
de quem tenha escrito Hebreus, porque Hebreus começa diferente, ele diz: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Hoje nós lemos aqui Isaías 9. Nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, e como termina o versículo 2, pelo qual também fez o universo. Aí vem, né, a revelação de Deus máxima, que é Jesus, ele que é o resplendor da glória, a exata expressão do ser de Deus, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Olha o logos de novo aí. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Lembram de Romanos 11? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Aqui no versículo 4 de João, do Evangelho de João, diz que a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Algo interessante também aqui, já estamos caminhando para encerrar, é que a palavra vida aparece muitas vezes no Evangelho de João. Vocês vão ver. Todas as vezes que aparece vida no Evangelho de João, é a palavra Zoe. Lembra que tem uma banda que tem esse nome? Existem duas palavras gregas para vida: bios e zoe. Bios refere-se a uma vida biológica, a uma vida natural, enquanto que zoe refere-se a uma vida espiritual, a uma vida que vem do alto. Não é uma vida aqui, é uma vida que vem do alto. Todas as vezes que aparece vida em João, aparece com essa expressão Zoe. O que nos preenche será a vida que vem do alto. Mais uma vez, o sentido da vida. Se não for a vida que vem do alto, a gente continuará com vazio existencial. Ainda que haja tantas especulações, tantas alternativas, a palavra de Deus afirma que se Deus não preencher a nossa vida, se o Logos, a verdade, a palavra de Deus não nos preencher, nós continuaremos vazios. Verbo. A última palavra que eu quero destacar então para a gente encerrar, na abertura aqui do Evangelho de João, é a palavra luz. E luz aqui tem alguns significados. Aqui diz que a vida era a luz, e a luz dos homens. Essa luz tem alguns significados e, como eu disse, é um chamar das trevas para a luz. E o primeiro significado da luz é que ela dissipa as trevas. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Onde a luz chega, ela espanta as trevas. O mundo está em trevas porque o diabo cegou o espírito. Mas onde se manifesta, são arrancadas, e as pessoas então são transportadas da luz. O primeiro significado da luz é que ela dissipa as trevas. O segundo significado é que ela faz revelar, ela faz tirar as mãos.
Diz que quando acaba a bateria é porque está na hora de acabar o estudo, né? Então eu espero que eu não tenha desligado há muito tempo antes aí. Mas o que eu disse é que a luz ela serve para iluminar o caminho, guiar no caminho, revelar o que está oculto, escondido. E a luz serve para dissipar as trevas. Os 3 significados da luz. Estamos encerrando. Olhe comigo, João 12, 35 e 46. E aí nós vamos encerrar aqui. João 12, 35. João 12, 46. Respondeu-lhes Jesus: ainda por um pouco, a luz está convosco. Andai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos apanhem. E quem anda nas trevas, não sabe para onde vai. Jesus completa no 36. Enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos da luz. Versículo 46. Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. E a pergunta para a gente encerrar: como está a sua vida? Você pode dizer que a luz está iluminando a sua vida? Que aquelas partes mais escuras, aqueles lapsos, né? Aqueles momentos onde você não brilhou, onde você não agradou a Deus, onde você flertou com o pecado e às vezes você se permitiu. Será que a luz voltou a brilhar? Será que você hoje pode dizer: não, a minha vida está iluminada? A minha vida foi então tomada pela luz, não há mais trevas na minha vida, não há mais engano, eu não estou perdido. A luz tirou as trevas, a luz revelou meu coração, não para o outro olhar e apontar para a minha vergonha, ainda que isso aconteça, mas para mim mesmo e para cada um de nós, olhar e sentir vergonha e falar: isso não é para mim. Eu não nasci para as trevas, eu nasci para ser um filho da luz. E eu não estou perdido por aí, eu tenho uma caminhada, e essa luz me guia. Quem crê em mim jamais andará em trevas. A minha oração é para que você esteja na luz, e que nessa luz você possa permanecer, e que assim você seja luz para ajudar aqueles que ainda estão em trevas. Vamos ficar de pé para a gente orar.